Carlos Eduardo Chanossi e hoje eu vou falar sobre um tema extremamente controverso na nossa área, que seria a cirurgia ortognática associada à cirurgia da articulação da mandíbula, certo? Então, esse é um tema que gera uma confusão muito grande, tanto para os profissionais que atuam nessa área, no tratamento de deformidades orofaciais, quanto para os pacientes que recebem o diagnóstico, que têm um problema de desenvolvimento dos maxilares e também têm problemas articulares. Vou deixar bem claro inicialmente no vídeo, eu acredito que no final do vídeo, talvez os pacientes tenham mais dúvidas do que certezas, e eu queria que isso ficasse muito claro. Por quê? Para que o paciente ele entenda a questionar o porquê que está sendo indicado um procedimento, ele entenda o que acontece em demais pacientes que têm um problema similar a ele e quais as opções de tratamento ele tem. E sempre que ele sabe que ele tem mais de uma opção de tratamento, normalmente são tomadas as melhores escolhas, baseado em todas as opções, todas elas muito bem discutidas com o profissional da escolha dele. As indicações formais ou absolutas para eu tratar a cirurgia ortognática junto da cirurgia da articulação da mandíbula seriam basicamente os pacientes que possuem fusão da articulação da mandíbula com a base do crânio, ou seja, esse paciente ele teve um processo degenerativo, teve uma artrite reumatoide, alguma alteração que levou ele a ter a perda da capacidade dele de abrir a boca, gerando uma anquilose fibrosa, que a gente chama, e esse paciente obrigatoriamente eu preciso permitir que ele abra a boca e tenha as estruturas ósseas na posição adequada para poder respirar adequadamente, para poder mastigar adequadamente. Eu faço a cirurgia na articulação da mandíbula, normalmente substituindo essas articulações por o que a gente chama de próteses de ATM. Outras indicações formais seriam os pacientes que têm tumores na articulação da mandíbula, que muitas vezes são causas de assimetria faciais. Então, esse paciente tem, por exemplo, um osteocondroma, que é um tumor cartilaginoso benigno da mandíbula, da cabeça da mandíbula, que leva a uma assimetria facial. Esses casos, obrigatoriamente, eu preciso tratar essa patologia e fazer a cirurgia ortognática no mesmo tempo. Ou dá para fazer num tempo separado? Dá. Mas eu também posso fazer no mesmo tempo, então eu não tenho porquê, pelo menos na nossa visão, eu não tenho porquê submeter esse paciente a duas cirurgias quando eu poderia submeter ele a somente uma. Outra indicação para esse tipo de tratamento seriam os pacientes que têm o que a gente chama de hiperplasia condilar ativa, ou seja, esse paciente ele já é adulto e ele tem uma simetria facial progressiva. Nota que, de acordo com o passar dos meses ou dos anos, mesmo que ele já tenha acabado o crescimento, está notando que com 20, 21, 22, 23 anos, parece que o rosto acaba ficando mais torto do que era anteriormente. Esses casos normalmente são causados por uma alteração de crescimento em um dos pontos de crescimento da mandíbula, que seria o côndilo mandibular, que faz com que essa mandíbula desvie progressivamente, causando uma assimetria facial desse paciente. Esses casos não adianta eu querer fazer a cirurgia ortognática somente, porque a cirurgia ortognática não vai afetar, não vai alterar o fato de que a cabeça da mandíbula continua crescendo. Pô, Carlos, então será que o correto não é esperar parar esse crescimento para depois fazer a cirurgia ortognática? Eu te digo, a resposta é não. Por quê? Eu não sei se esse processo vai ficar 1, 2, 5, 10 anos. Eu não sei se esse côndilo não vai assumir um tamanho, uma forma que não seja mais compatível com a fossa da minha mandíbula, levando a distúrbios articulares, levando a dor crônica desse paciente. Então o correto nessas situações não é assim, pagar para ver. O correto é a gente fazer um exame,
verificar se de fato existe a hiperplasia condilar. Normalmente a gente faz isso com PET scan, com cintilografia, para verificar se eu tenho crescimento ativo aí nessa região. A partir daí eu extirpo esse centro de crescimento, eu abordo minha articulação, removo cerca de 5, 6, 7, 8 milímetros da cabeça desse côndilo, reposiciono os tecidos moles que recobrem a cabeça da mandíbula e a partir daí eu parto para a cirurgia ortognática convencional depois de já ter operado a articulação da mandíbula. Esses são alguns casos de indicação absoluta para operar a articulação da mandíbula e fazer a cirurgia ortognática em conjunto. Quais são os casos que normalmente geram dúvidas? São os pacientes que têm distúrbio inflamatório crônico da articulação temporomandibular. E quando eu digo que isso gera dúvida, não é só para os pacientes, para os profissionais que atuam nisso, geram dúvida. Isso não é devido à inexperiência, mas devido a uma série de vertentes de pesquisa que eu tenho indicando um tratamento ou outro. Por exemplo, eu tenho linhas de pesquisa que acusam que para o meu paciente que eu tenho uma retrusão da mandíbula e sintomatologia articular com deslocamento desses discos articulares, eu preciso obrigatoriamente fazer uma cirurgia articular, reposicionar esses discos para depois fazer minha cirurgia ortognática num pretexto de que isso vai alterar a estabilidade, vai aumentar a estabilidade pós-operatória, evitando que essa mandíbula retraia, que essa mandíbula recidive e volte a ser, não como era antes, mas tenha uma reabsorção significativa da cabeça da mandíbula, levando a maloclusão e a chance de reoperação. Num contraponto desses pacientes, eu também tenho linhas de pesquisa que acusam que eu não preciso operar a articulação da mandíbula e eu posso tratar isso com medicamentos anti-inflamatórios, eu posso tratar isso com antirresortivos, eu posso tratar isso com uma série de medicamentos, na verdade um combo de medicamentos, eu consigo estabilizar esse processo inflamatório articular e dessa forma poder fazer a cirurgia ortognática com estabilidade sem operar a articulação da mandíbula. E eu também tenho uma linha de profissionais que acreditam que a articulação da mandíbula pode ser tratada separadamente, como se o paciente não tivesse deformidade de face, muitas vezes sem cirurgia, para depois eu seguir com a cirurgia ortognática, sendo que esse tratamento pode ser estagiado tanto entre primeiro cirurgia ortognática e depois tratamento clínico da disfunção articular, ou primeiro tratamento clínico da disfunção articular e depois cirurgia ortognática. Ou seja, vai muito de acordo com o profissional que você escolheu, que você saiba que não tem muito um certo e um errado. Muitas vezes vai da forma com que esse profissional, baseado no que ele leu, no que ele estudou e de acordo com a capacidade dele de discernimento entre o que ele acha que seria mais aplicável na clínica dele, ele replica para o paciente, certo? Basicamente, na nossa filosofia, nós pensamos sempre em tratar da terceira opção. A gente encara muitas vezes a disfunção articular como uma entidade separada da deformidade de face. A gente tenta controlar clinicamente a disfunção articular, porque eu tenho trabalhos que mostram índices de resolução muito altos para pacientes com deslocamento de disco, sem redução, deslocamento de disco com redução, inclusive para pacientes com processos degenerativos da articulação temporomandibular. E uma vez que esse processo está estabilizado, de forma não medicamentosa, aí eu posso partir sim para a minha cirurgia ortognática. E isso pode ser feito tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório da cirurgia ortognática, de acordo com os sintomas que esse paciente tem e de acordo com o vetor de movimentação que eu vou fazer. Pô, Carlos, mas eu passei num outro colega que ele falou que eu preciso fazer a cirurgia articular porque os meus discos estão fora da posição. Bom, se a gente for pegar uma estatística disso, a gente vai ver que
de cada 100 pacientes, pelo menos 50% deles, se não mais, vão ter algum tipo de disfunção articular, algum tipo de deslocamento do disco articular. A questão é, isso precisa de uma cirurgia para resolver os sintomas desse paciente ou não? Na nossa interpretação, e de novo, nós não somos donos da razão, é simplesmente uma forma de interpretar o que eu tenho escrito na literatura, seria não ser tão agressivo para a articulação da mandíbula e tentar manter ela imaculada. Certo, pessoal? Mas entendam, é muito importante discutir todas as opções, tentar entender prós e contras de cada um desses trabalhos e a partir daí, junto com o profissional de escolha de vocês optarem o que é melhor para a resolução do seu caso. Olá, tudo bem? Você tem gostado do nosso conteúdo? Então clica no sino, se inscreve no nosso canal, dá um like para curtir nosso vídeo e se tiver dúvidas pertinentes que não foram respondidas nos vídeos, deixe nos comentários que a gente vai entrar de forma sequencial e tentar sanar todas as dúvidas de vocês.